Amado Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, nós nos colocamos na Tua presença, Senhor, nesta manhã. Te agradecendo, Senhor, por este novo dia, te agradecendo por essa oportunidade de recomeçar, por essa oportunidade de viver esse dia que o Senhor preparou para nós. Estamos aqui, Senhor, diante da Tua presença porque reconhecemos o Senhor como nosso Deus, como nosso Pai, o Senhor que trabalha em favor daqueles que te buscam e aqueles que estão dispostos a viver de uma forma mais íntima, mais profunda na Tua presença. Por isso, Pai, te agradecemos. Seja bem-vindo entre nós. Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo entre nós para operar, curar, transformar, restaurar e fazer aquilo que apraz o Teu coração. Obrigado, Senhor, por ter nos sustentado até aqui. E sabemos que não será diferente daqui para frente, porque o Senhor é um Deus fiel. O Senhor é um Deus soberano e se preocupa com cada detalhe, cada momento da nossa vida. Por isso, Pai, te pedimos, fica conosco. Fica conosco neste momento, nesta live, nos ajudando, nos dando graça, sabedoria, para fazer aquilo para qual o Senhor nos chamou para fazer. Por isso, Pai, abençoa cada um que entrar aqui com uma palavra, uma direção, que cada pessoa possa ser tocada pelo Teu Espírito, que cada pessoa que por aqui entrar possam ser restauradas da cabeça aos pés, que o Senhor venha de encontro com as suas necessidades, os seus anseios, e venha operar, Senhor, milagres, maravilhas, sinais no nosso meio, porque na Tua presença não ficamos do mesmo jeito, na Tua presença tudo se transforma, tudo se renova. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo Teu grande amor por nós. Obrigado por um dia se entregar por nós de forma voluntária. Morrer numa cruz por causa dos nossos pecados e ao terceiro dia ressuscitar para a honra e glória do Deus Pai. Obrigado, Jesus. Estamos aqui porque amamos a Tua palavra e temos sede dela. Por isso, nessa série que estamos ministrando durante esses dias, mergulhando em águas mais profundas, verdadeiramente possamos ter disciplinas e práticas espirituais que nos façam viver mais profundamente na Tua presença, mais profundamente nos Teus planos e propósitos para cada um de nós. Obrigado, Pai, é no Teu nome, Jesus, que eu oro e agradeço. Amém e amém. Amém, queridos, bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Bom dia, Robson, seja bem-vindo, meu amigo, que Deus te abençoe. Bom dia, Ilana, seja bem-vinda, querida, Deus te abençoe. Bom dia, Vânia, Deus te abençoe, seja bem-vinda. Bom dia, Alexandre, seja bem-vindo, querido, Deus te abençoe. Bom dia, Rose, seja bem-vinda, querida, Deus te abençoe. Bom dia, Mira, Deus te abençoe, querida, seja bem-vinda. Bom dia, Patrícia, seja bem-vinda, tá? Seja bem-vinda. Ivete, seja bem-vinda, querida, vamos chegando. Bom dia, Ana, seja bem-vinda. Bom dia, Ana Paula, seja bem-vinda, querida. Bom dia, Marta, vamos chegando. Amém, Patrícia, Deus seja louvado. Vamos chegando para mais um devocional, estamos aí na série Mergulhando em Águas Mais Profundas, né? Baseado em Lucas capítulo 5, versículo 4 ao 6. Amém, vamos chegando. Os coraçãozinhos subindo aí, quanto mais coração, melhor, né? Fica mais evidente aí o nossa live no Instagram. Vocês estão me ouvindo bem? O som tá bom, a voz tá boa. Amém, queridos. Então, vamos começar a nossa live de número 5, que é a live da série Mergulhando em Águas Mais Profundas.
Mergulhando em Águas Mais Profundas, o versículo base, o versículo temático, está em Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 4 ao 6, que eu sempre leio no início da live, que é Jesus falando com Pedro. Tendo acabado de falar, Jesus disse a Simão: vá para águas mais profundas e lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, passamos a noite inteira e não pescamos nada, mas sobre a tua palavra eu vou lançar as redes. E quando fizeram, pescaram a maior quantidade de peixe como nunca, e as redes começaram a rasgar. O milagre aconteceu. Foi a melhor pesca da sua vida, porque ele foi nas águas mais profundas. E a frase slogan, a frase temática dessa série, é uma frase que você deve guardar por toda a sua vida no seu coração. É na profundidade do relacionamento com Deus que viveremos o extraordinário e o sobrenatural na nossa vida. É na profundidade do relacionamento com Deus que viveremos o sobrenatural, o extraordinário da parte de Deus na nossa vida. Foi isso que aconteceu com aqueles homens. Foi isso que aconteceu com aqueles pescadores experientes que passaram a noite inteira pescando e as redes ficaram vazias, nada apanharam. Mas sobre uma palavra, sobre uma ordem, sobre uma direção de Jesus, eles fizeram a maior pesca da sua vida. E essa série é exatamente para que você possa entender que neste novo ano, se você quiser viver coisas extraordinárias e sobrenaturais da parte de Deus, você precisa navegar em águas mais profundas. Você precisa colocar em prática algumas disciplinas espirituais que vão ajudar a ter mais intimidade, mais relacionamento, mais comunhão com Jesus, com Deus. E é o que a gente tem feito. Na live anterior, eu falei sobre três práticas espirituais importantes, fundamentais: a oração, o jejum e a leitura da palavra. São práticas inegociáveis, são práticas necessárias para que a gente possa verdadeiramente viver em águas mais profundas e desfrutar dessa intimidade, dessa presença, desses milagres de Deus na nossa vida. Seja um homem, uma mulher de oração, ore sem cessar. Que a oração seja o seu estilo de vida, que a oração seja um compromisso seu com Deus de forma diária. Jejum, muitas pessoas não sabiam sobre o jejum, e na live anterior eu expliquei sobre o jejum. Se você não assistiu a live anterior, corre lá no YouTube, no meu canal, aí no perfil do Instagram tem aí o link que leva para o canal do YouTube. Lá tem a live de ontem, eu explico exatamente como é um jejum bíblico, como é um jejum da forma correta. E a leitura da palavra, que é indispensável. Para quem está chegando agora no devocional, sejam muito bem-vindos. Mas desde o primeiro dia, desde a live número 1 dessa série, eu lancei um desafio exatamente em relação à leitura da palavra, que é escrever a Bíblia Sagrada. Eu confesso que muita gente ficou assustada como escrever uma Bíblia, como copiar a Bíblia. Isso vai levar a minha vida inteira? Não, leva alguns anos sim. Eu já escrevi a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, e levei mais ou menos uns 4 anos e meio, quase 5 para escrever. Isso vai depender da velocidade, do ritmo de cada um, não tenha pressa. E a gente começou pelos evangelhos. Então agora a gente está copiando, escrevendo o evangelho de Mateus, que é o primeiro evangelho. Mas por que isso? Para que você possa se familiarizar com a palavra. Com certeza muitas coisas que você escreveu e está copiando num caderno do evangelho, você está começando a prestar maior atenção, você está começando a perceber coisas que de repente você não percebeu pelo simples fato de estar copiando, estar gravando. Esse foi o desafio desse devocional, dessa série. E foi isso que eu falei desde as primeiras lives. E na live anterior focamos nessas 3 disciplinas espirituais: oração, jejum e leitura da palavra. Então corre lá no YouTube depois e assista desde a primeira live, se você ainda não assistiu. Está disponível aqui no meu perfil do Instagram e também no canal do YouTube. Amém? E hoje vamos para a live número 5, mergulhando em águas mais profundas. Queridos, precisamos entender uma coisa.
nós expressamos aquilo que está no nosso coração. Grave isso. Nós expressamos no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos, na nossa vida com Deus, o que está no nosso coração. Nós somos reflexo do que pensamos e sentimos. E quando a Bíblia fala coração, ela fala exatamente a nossa personalidade, a nossa essência de pensamento, de sentimentos. Então, nós somos a expressão, nós expressamos o que está no nosso coração. E é interessante que Jesus fez algumas observações sobre isso. Porque Deus, ele sonda o nosso coração. No coração nosso é que tem as intenções humanas. É no nosso coração que tem a motivação de fazer as coisas. O que é motivação? É a junção de duas palavras: motivo e ação. Motivo e ação. Amém? Amém, Márcia. Vá tranquilo, vá no seu ritmo, viu? Não se preocupe. Não se cobre, viu? Vá fazendo delicadamente no seu ritmo. Então grave isso. A motivação é a junção de duas palavras: motivo e ação. O que é a motivação? É o motivo pelo qual você está agindo. É o motivo pelo qual você está fazendo. Então, parte do nosso coração a motivação para fazermos determinadas coisas. Então entenda isso, nós expressamos em todas as áreas da nossa vida o que tem no nosso coração. Entenda uma coisa, queridos, nós só conseguimos compartilhar, nós só conseguimos passar para frente, para o outro, aquilo que temos. Aquilo que temos. Por exemplo, você só pode compartilhar amor se você tiver amor. Você só pode compartilhar a paz se você estiver em paz. Você só pode compartilhar carinho se você tem carinho. Você só pode compartilhar compreensão se você é compreendido e tem compreensão em você. Então entenda isso, nós somos a expressão, o reflexo do que pensamos e sentimos. E Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 34, olha o que Jesus fala sobre determinadas pessoas, homens instruídos. Ele está falando de fariseus, de homens instruídos. Jesus diz assim: raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas, pois a boca fala do que está cheio o coração. Jesus estava desmascarando aquelas pessoas, porque a boca fala do que o coração está cheio. Uma vez, eu vou abrir um parênteses só para falar uma experiência que eu passei, já faz muitos anos. Eu acho que não existia nem Instagram ainda, existia só o Facebook. E eu já escrevo devocional há muito tempo, desde a época do e-mail, na verdade. E uma vez uma pessoa escreveu no meu Facebook: nossa, você só posta coisas de Jesus, você só fala de Jesus nas suas redes sociais. E eu falei exatamente isso. Eu falei, a gente expressa aquilo que está cheio no nosso coração. Então é isso que Jesus deixou claro. É através do coração que é a expressão de tudo aquilo que vivemos, de tudo aquilo que acontece na nossa vida. Mas precisamos tomar cuidado com o coração. Existe uma frase do inferno, existe uma frase maldita que o mundo tenta colocar dentro de nós, que o mundo tenta inserir no nosso contexto de vida humana, que é: siga o seu coração. Faça o que o seu coração manda. Isso é uma frase infernal. Por quê? Porque o nosso coração é mau, é enganoso. Experimenta tirar Deus da sua essência humana. Você é a pior pessoa do mundo. Eu sempre falo aqui, eu sem Deus, se eu não tivesse Jesus na minha vida, eu seria terrível. Terrível. Nós somos o que somos por causa de Jesus Cristo.
por causa daquele que habita em nós e que está em nós, o Espírito Santo de Deus. Em Jeremias capítulo 17, versículo 9 em diante, diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Olha isso. Então essa coisa, siga o seu coração, faça o que o seu coração manda. Não faça. Não faça. A gente está vendo o mundo aí como está, por causa de pessoas que seguem o coração. Valores invertidos, princípios invertidos, por causa do coração. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Agora existe uma solução para o coração. Existe uma solução para o nosso coração. Continua nesse mesmo versículo: eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. O que Deus está dizendo aqui? Que o fruto das nossas ações vem do coração. O fruto das nossas decisões, o fruto das nossas escolhas, parte do nosso coração. Entenda isso. Essa coisa de seguir o coração é loucura. Essa coisa de seguir os desejos humanos é loucura. Vocês já sabem por experiência própria. Eu sei que eu estou falando com adultos aqui, ok? Vocês já sabem por experiência própria que seguir o coração é furada. A gente só quebra a cara. A gente só entra em laço. Mas a gente precisa deixar o Senhor esquadrinhar o nosso coração, provar nossos pensamentos e fazermos agir de acordo com o coração puro, alicerçado. Por isso que quando Deus vê o nosso coração, quando Deus começa a trabalhar no nosso coração, acontece o que profetizou Ezequiel. Acontece o que Ezequiel, no capítulo 36, versículo 27, profetizou. E é isso que eu desejo para você nesta manhã. Que você seja transformado, que você tenha um coração transformado, para que você possa ir para águas mais profundas e viver exatamente aquilo que Deus quer para a sua vida. Você precisa viver o seu chamado. Lembra que eu disse aqui em algumas lives o que é o chamado? Quando a gente fala viver o chamado, muitas pessoas acham que é chamado ministerial. O chamado ministerial são chamados específicos para a obra de Deus, como pastores, evangelistas, missionários, enfim. São chamados específicos, mas entenda uma coisa, a sua vida é o seu chamado. A vida que Deus te deu é o seu principal chamado. Eu sou pastor, eu fui chamado para ser pastor. Estou vivendo o meu chamado, mas o meu chamado principal é a minha vida. E a pergunta é, o que eu estou fazendo com ela? Então eu preciso praticar disciplinas espirituais para que eu possa ir para águas mais profundas e viver o meu chamado plenamente num relacionamento íntimo com Jesus Cristo. Então Deus, quando olha para nós e vê eu e você com o coração disponível, com o espírito ensinável. O que é um espírito ensinável? É um espírito humilde, é um espírito disposto a aprender, é um espírito disposto a entender as coisas do reino, é um espírito disposto a ouvir a palavra do Senhor. Por isso que Deus sempre nos dá um coração novo, quando o conhecemos, quando começamos a viver uma vida plena nele, por ele, com ele, nós recebemos um coração novo. Olha o que Ezequiel 36, como eu falei, profetizou no versículo 26 e 27. Eu lhes darei um novo coração e colocarei em vocês um novo espírito. Renovarei seu coração de pedra e lhe darei um coração de carne. Porei dentro de você o meu espírito, para que sigam os meus decretos e tenham cuidado em obedecer aos meus mandamentos. Ei, receba um coração novo do Senhor nesta manhã.
e comece a viver a plenitude de Cristo na sua vida. Começa a ir para águas mais profundas, porque é nas águas mais profundas que você viverá o que você ainda não viveu em Deus. Você experimentará o que você ainda não experimentou em Deus. Esse ano de 2024 vai ser um ano de plenitude, de profundidade, de relacionamento com Deus. Então obedeça a ordem de Jesus para você. Vá para águas mais profundas e lança as redes. Você viverá o melhor de Deus na sua vida. Amém? E nessa live de hoje, eu quero compartilhar algumas disciplinas espirituais, atitudes que eu e você devemos expressar através do nosso coração. Se quiser tomar nota, anote. Se quiser pegar um papel, uma caneta. São disciplinas espirituais que vão nos ajudar e disciplinas que vão expressar o nosso coração para vivermos a plenitude com Cristo. Entenda, querido, disciplinas espirituais, elas são atitudes. A nossa vida não pode ser uma vida de discurso. Se você falar para mim, eu tenho fé, se você falar para mim, pastor, eu confio em Deus, amém, mas eu vou olhar como você vive, eu vou olhar as suas atitudes. Eu não vou prestar atenção no que você fala. Vou, lógico, por questões de ética, educação, eu vou prestar atenção no que você fala. O que você fala é muito importante. Mas o que vai contar são as suas atitudes, as suas disciplinas espirituais, a sua forma de viver. Muitas vezes o discurso não condiz com a prática e vice-versa. Então, o que são disciplinas espirituais? São atitudes, são expressões que vão te levar mais perto, mais próximo, mais íntimo, mais profundo num relacionamento com Jesus Cristo. Na live anterior vimos 3: oração, jejum e leitura da palavra. Agora eu quero falar especificamente do coração, a expressão que o seu coração deve expressar, como disciplinas espirituais, para que você possa viver na profundidade. Saia da superfície, chega de viver na superfície. Chega de viver na superfície. Deus tem mais. Só que isso que Deus tem é na profundidade. Isso que Deus tem é num envolvimento maior. Isso que Deus tem é numa convivência maior com Ele. E isso só na profundidade, só nas águas mais profundas. Amém? Vocês estão comigo? Entenda uma coisa. Entenda que a Bíblia considera o nosso coração como centro da nossa personalidade, quem somos. Sabe, todas as ações, todas essas atitudes, elas devem, precisam fluir dele, porque tudo flui dele. O que pensamos, o que sentimos e realizamos emana do coração. E antes de eu falar dessas disciplinas espirituais, dessas atitudes espirituais do coração, que são necessárias para mim e para você, eu pergunto, como está o seu coração? Eu quero lançar essa pergunta no ar. Como está o seu coração? O que você tem expressado nos momentos difíceis da sua vida? O que você tem expressado nos momentos bons da sua vida? Sabe, queridos, atitudes diz respeito a comportamento. Atitudes diz respeito a comportamentos habituais de uma pessoa. A nossa vida é regada de atitudes. Nós somos frutos do que decidimos e escolhemos. Você hoje é resultado daquilo que você decidiu e escolheu lá atrás. Então, se o resultado não está sendo muito bom, é porque as decisões, as escolhas anteriores não foram muito boas. Foram com corações corrompidos, com coração de pedra. Deus está querendo te dar um coração novo, renovar o coração, para que você possa começar a expressar atitudes espirituais que vão te levar a viver na profundidade com Deus.
Amém? Eu quero, de uma forma clara, direta e objetiva, compartilhar com vocês algumas atitudes. Compartilhar com vocês algumas coisas da palavra de Deus. E entenda, em cima dessa pergunta, onde está o seu coração? Onde está o seu coração? Eu vou deixar essa pergunta gravada aqui. Onde? É aonde, né, na verdade? Aonde, se tiver alguma professora de português aí, me corrige, viu? Aonde está o seu coração? Faça essa pergunta para você, sempre. Aonde está o seu coração? Aonde está? Onde você tem colocado o seu coração? O que ele expressa? O que ele emana? Sabe, o coração é bastante enganoso. É bastante enganoso. Por isso, ele precisa estar alicerçado em Deus, na sua palavra, nesse relacionamento, para começar a expressar disciplinas verdadeiras e espirituais, para que você possa ter um relacionamento profundo com Deus. Amém? E o versículo-chave para isso é um versículo que está em Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Acima de tudo, ou seja, mais importante que tudo, guarde o seu coração. Guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Por que dele depende a sua vida? Porque somos reflexos do que pensamos e sentimos. Somos reflexos da nossa personalidade. E isso é o que a Bíblia chama de coração. Então guarde o seu caráter, guarde a sua personalidade em Deus. Acima de tudo, guarde o seu coração. Sabe, queridos, tudo que é importante, tudo que é valioso, a gente tem a tendência de guardar. E o que você tem de mais importante em você é o seu coração. Então guarde o seu coração. Não deixe o seu coração exposto às coisas nocivas desse mundo. Amém? Então, queridos, a primeira atitude que você precisa ter como disciplina espiritual para viver um tempo novo, para se aprofundar, para poder mergulhar em águas mais profundas com Deus, é o que a gente vai chamar de atitude de fé. Atitude de fé. Atitude de fé. O que é atitude de fé? É eliminar toda dúvida e incredulidade do seu coração. É eliminar toda dúvida e incredulidade do seu coração. Isso é uma atitude de fé. Queridos, não existe meia fé. Ou eu creio ou eu não creio. Não existe meia fé. Não existe uma fé em cima do muro. Então você precisa que o seu coração expresse uma fé inabalável. Uma fé concreta. Uma fé alicerçada na rocha. Então você precisa ter atitudes de fé, ou seja, tudo que você fizer, faça crendo. Não faça duvidando. Faça crendo. As suas atitudes devem ser uma atitude de fé. Dê o primeiro passo. Entenda uma coisa, eu já falei aqui em alguns devocionais. Obrigado, Robson, obrigado. Então, aí eu acho que está errado. Se bem que é aonde, é o lugar que está o meu coração. Queridos, entenda que uma atitude de fé é realizar todas as coisas
baseado naquilo que você acredita, naquilo que você crê. Entenda uma coisa, Deus nunca vai te mostrar a escada toda da vida. Ele sempre vai mostrar o primeiro degrau. Quando você pisar no primeiro degrau, Ele vai te mostrar o segundo. Quando você pisar no segundo, Ele vai te mostrar o terceiro. Mas se você não pisar, o próximo não será exibido. O próximo não será descortinado. Então, ter atitudes de fé é crer que Deus está trabalhando independente das circunstâncias. Então, tudo que você fizer, você vai agir pela fé, concreta, objetiva, alicerçada em Deus. Então, seu coração precisa expressar pensamentos de fé, precisa expressar sentimentos de fé, então, você deve pensar coisas que vão fortalecer a sua fé. Às vezes acontecem circunstâncias contrárias, circunstâncias ruins na vida, e você já se abala, porque seus pensamentos já não são mais pensamentos de fé. Quem tem uma emoção muito abalada, quem tem estrutura muito abalada e se abala por qualquer vento, quando eu falo qualquer, não é desmerecer a circunstância. Quando eu falo qualquer, é qualquer coisa que aconteça na vida, a pessoa já fica deprimida, já fica triste, já fica chateada, já fica... Isso é uma fé que não está alicerçada numa atitude do coração, ou seja, o coração ainda precisa ser um coração ensinável, trabalhado, ouvir mais a palavra, se envolver mais com as coisas de Deus. Opa, deu um zoom aqui. Com as coisas de Deus. Então, aprenda isso. A primeira atitude, disciplina de hoje, é que tudo que você fizer, faça com fé. Eu creio que vai dar certo. Eu creio que esse é o caminho. Eu creio que isso é que Deus tem para mim. Eu creio que as promessas de Deus serão realizadas na minha vida. Eu creio que o que Deus falou vai se cumprir. Eu creio que aquilo que eu aprendi na palavra vai se realizar. Eu creio que se eu fizer dessa forma, Deus vai me ajudar. Pare de reclamar. Pare de murmurar. Pare de olhar para os problemas. Tenha atitudes de fé todos os dias. Que o seu coração, o meu coração, possa expressar atitudes de fé. Amém? Olha o que Hebreus capítulo 3, versículo 12 nos ensina. Tenha cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós um perverso coração incrédulo que vos afaste de Deus. Que os afaste de Deus. Eu vou repetir. Preste bem atenção nesse versículo. Tenha cuidado, irmãos, que jamais aconteça haver em qualquer um de vocês um perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Do Deus vivo. Tá? Preste bem atenção, que não haja em nós um coração perverso, vigia o seu coração, guarda o seu coração, guarde o seu coração, tenha cuidado. O autor aos Hebreus está escrevendo claramente: tenha cuidado, irmãos, que jamais aconteça em você um perverso coração de incredulidade, porque a incredulidade nos afasta de Deus. Porque a palavra de Deus diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Então, a disciplina espiritual que eu quero compartilhar hoje com vocês, nessa série de mensagem, mergulhando em águas mais profundas, é a primeira atitude de hoje, é a atitude de fé. Tudo que você fizer, faça crendo. Tudo que você fizer, faça crendo no Senhor. Fé em cima do muro não é fé. Não existe meia fé. Ou eu creio e vivo naquilo que creio em Deus, ou eu não creio e vivo naquilo que eu não creio em Deus. Não existe outra forma.
Deus não trabalha com coração duvidoso. Deus não se envolve. Ele tem misericórdia, ele tem, o Espírito Santo trabalha para que a gente tenha o despertamento e entenda que a fé tem que ser uma fé concreta. Então tenha um espírito ensinável e entenda que uma atitude de fé deve ser uma atitude do coração diário em tudo que você fizer. Segunda disciplina espiritual que eu quero compartilhar hoje com você para a gente ir para águas mais profundas no relacionamento com Deus. Tenha atitudes de amor, que o seu coração expresse amor. Amor. Entendam que atitudes de amor falam mais do que palavras. O amor é a maior prova da presença de Deus na sua vida. O amor é a maior prova da presença de Deus na sua vida. O próprio João, o apóstolo do amor, em 1 João capítulo 4, versículo 8 diz: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Me mostre como você ama, que eu saberei o Deus que você serve. Eu vou repetir. Me mostre como você ama, que eu saberei o Deus que você serve. O seu coração deve emanar amor. Lembra que eu falei no início do devocional? A gente só compartilha aquilo que a gente tem. Então, se você não tem amor, como é que você vai compartilhar amor? Então, receba o amor de Cristo na sua vida e encha o seu coração de amor. Encha o seu coração de amor. Que o seu coração expresse por onde você passar o amor de Cristo. O amor de Cristo. Isso é uma disciplina espiritual fundamental. Amar. Deus nos deu esse dom de amar. Precisamos amar verdadeiramente a todos, independente de quem seja. Ame de forma incondicional. Ame de forma imensurável. Para que você possa chegar a esse ponto, você precisa estar sempre disponível a ser amado por Deus. Então esteja sempre disponível a ser amado por Deus. Deixa Deus te amar. Que o amor de Deus transborde hoje na sua vida. Sinta-se amado, amada pelo Senhor nesta manhã. E transborde esse amor. Isso é uma atitude espiritual. É uma disciplina espiritual que vai te aproximar mais de Jesus Cristo. Vai te levar a águas mais profundas. Vai te fazer viver níveis ainda que você ainda não viveu de relacionamento com Deus. Amém? Terceira disciplina espiritual de hoje que deve emanar do seu coração. Tenha atitudes de misericórdia. Tenha atitudes de misericórdia. Sabe o que significa a palavra misericórdia? É a junção de duas palavras, miséria e coração. Você deve pôr o seu coração na miséria do outro. Você deve se pôr no lugar do outro. Isso é misericórdia. Se colocar plenamente na miséria do outro. Jesus disse em Lucas capítulo 6, versículo 36 o seguinte: sede misericordiosos, como o Pai também, o vosso, é misericordioso. Seja misericordioso, como também o vosso Pai é misericordioso. Queridos, somos semelhantes a Cristo ou não? Quando Deus disse, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança, você reflete a imagem de Cristo? O seu coração precisa ser um coração de expressão de misericórdia. Se colocar todos os dias na miséria do outro.
Isso é ter misericórdia. Quando Deus tem misericórdia de mim e de você, Ele está colocando o seu coração na nossa miséria humana, no nosso pecado. Se Ele faz isso por nós, por que você não pode fazer isso pelo outro? Por quê? Porque o seu coração só vai expressar aquilo que ele está cheio. Então, que você tenha misericórdia. Que o seu coração transborde de misericórdia. Sabe, exercer misericórdia demonstra que somos parecidos com Cristo. Exercer misericórdia demonstra que somos parecidos com o Pai. Porque Ele é misericordioso. Até com os maus, os ingratos. Então, que o seu coração comece a partir de hoje a expressar misericórdia. Queridos, tenha compaixão do próximo. Queridos, ali na igreja, às vezes, como a nossa igreja ela é no centro de Piracicaba, em frente ali à praça, não a praça central, a praça ali do Colégio Moraes Barros, às vezes ali na esquina tem um bar, às vezes no meio do culto chega um bêbado. E quando ele chega ali na porta da igreja, claro, a gente precisa tomar cuidado, a gente permite que ele entre, que ele sente ali no início da igreja ali e ouça a palavra para ser alimentado por ela. Tudo bem, ele está bêbado, mas a gente precisa ter misericórdia. A gente jamais pode negar a entrada de uma pessoa na igreja. Mas aí o que acontece? Um diácono fica ali perto para ele não causar ali dentro. Mas precisamos ter misericórdia. A miséria dele clama. Por mais que ele não tenha consciência disso, por mais que ele esteja bêbado, a miséria dele clama. Então, os diáconos que estão ali na porta, eles precisam ter misericórdia, não expulsar, sai daqui nem cachorro. Não, é um ser humano completamente destruído, que precisa de misericórdia. Então a gente deixa muito claro para os diáconos da igreja o seguinte: deixa entrar, mas fique do lado dele. Coloque ele para sentar logo ali no fundo, não deixe ir lá para frente. Para não causar, a gente tem que ser prudente, mas jamais negue ele de ouvir a palavra, de assistir um culto, porque pode ser a salvação da vida dele naquele momento, a transformação da vida dele naquele momento. Alguns chegam pedindo oração, aí vão me chamar quando eu estou ali disponível, vão me chamar, eu vou lá na frente, eu oro por eles. Precisamos ter misericórdia. Ah, mas ele fez muita coisa errada. Tá, e você não fez? Outro dia falaram isso para mim, ele fez muita coisa errada, por isso que ele está assim. Eu falei, você não. Você é santo. Eu sou meio bravo com essas coisas. Eu preciso, uma das coisas que a gente precisa aprender é amar e ter misericórdia, independente de quem seja. Entenda uma coisa, amar e ter misericórdia não é aceitar. Eu não aceito o estado da pessoa. Eu falo, cara, sai dessa. Eu sou meio duro com eles, cara, vai viver assim até quando? Eu oro por ele e falo, entenda que você recebeu uma oração, agora vai, busca endireitar a sua vida. Você acha que Deus está se agradando do que você está fazendo? Então eu sou meio duro com essas coisas. Porém, eu preciso compartilhar misericórdia com o próximo, com o outro. Tenha misericórdia. Alguém te feriu, alguém te machucou, alguém... Querido, perdoa. Eu sei que uma das coisas mais difíceis de caminhar junto é a misericórdia e o perdão. Como é difícil perdoar, eu sei disso. Mas a falta de perdão é um copo de veneno que você bebe, achando que é o outro que vai morrer. A falta de perdão é um copo de veneno que você vai bebendo todos os dias, achando que o outro vai morrer e quem está morrendo é você. Perdoar não significa aceitar. Perdoar significa que aquilo não te incomoda mais, que aquilo não te fere mais. E segue a sua vida. Isso tem que caminhar junto com a misericórdia. Quem é misericordioso é perdoador.
E quem perdoa é porque teve misericórdia. Jesus diz: ame seus inimigos. Para amar os inimigos precisa ter misericórdia. Para amar os inimigos precisa ter perdão. Então que a misericórdia seja uma disciplina espiritual que te leve às profundidades em Deus. Em Deus. Quarta disciplina espiritual de hoje, são 7, tá? Vai dar tempo, vamos chegar lá. Exatamente. Que Deus tenha misericórdia de nós. Quarta disciplina espiritual, generosidade. Que o seu coração seja um coração generoso. Que você tenha atitudes na sua vida de generosidade. Veja o que a palavra de Deus diz em 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 11. Vocês serão enriquecidos, vocês terão recursos, Deus proverá de todas as formas para que vocês possam ser generosos em qualquer ocasião. Por intermédio da sua generosidade, isso resulte em ações de graça a Deus, em gratidão a Deus. Entenda uma coisa, todas as bênçãos que você recebe são para ser compartilhadas. Você sabia disso? Deus só dará bênção para você se você tiver um coração generoso. Um coração generoso. A palavra de Deus diz em Provérbios que o coração generoso prospera. Eu estou falando da vida financeira mesmo. Você nunca vai vencer Deus em dar, sabia disso? Você nunca vai vencer Deus em dar. Quanto mais você dá, mais você tem. Seja generoso. Faça alguma coisa por alguém. Faça alguma coisa por alguém. Pede um pix de alguém, faça um pix para a pessoa. Sentir no coração, querido, de fazer um pix para você. Parece besteira, né? Parece loucura, mas não. Você está agindo com generosidade por uma pessoa que você sentiu de fazer e de repente aquela pessoa estava precisando. Eu já fiz isso algumas vezes. Faça. Ajude alguém, compra uma cesta básica, vai levar na casa de alguém. Não espere instituições, não espere cargos políticos, não espere pessoas outras fazerem isso. Elas fazem, são papel delas também, como uma igreja também. A gente distribui cesta básica na nossa igreja lá, muitas cestas básicas o mês inteiro. Mas eu, como Fernando, eu preciso ser generoso. Se a pessoa te pedir uma coisa, dê 2. Faça além daquilo que estão te pedindo. Isso é uma disciplina espiritual. Seja generoso. Seja generosa. Porque aquilo que Deus coloca na tua mão foi o que Paulo falou. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que vocês possam ser generosos em qualquer situação. Tem muita gente que fala assim, quando Deus me abençoar, eu faço. Já faça com o que você tem, porque Deus já abençoou. O que você tem, compartilha. Caixão não tem gaveta. Caixão não tem gaveta. Seja generoso. Ore a Deus, acorda de manhã e fala assim, Deus, onde eu posso expressar essa disciplina espiritual, a generosidade hoje? Com quem? Com quem? Faça isso. A questão não é a quantidade. Às vezes você fala assim, nossa, eu vou fazer um pix para aquela pessoa de R$50. Não vai ajudar em nada. E era o que ela exatamente estava precisando, por exemplo, para pagar uma conta. Estava precisando para comprar 1 quilo de arroz. Estava precisando para... Entendeu? Faça a sua parte. Seja generoso. Seja generosa.
Você não sabe o que a pessoa está passando. Você não sabe. Você percebe que o amor, a misericórdia e a generosidade andam juntos? Você é generoso porque você ama. Você é generoso porque você tem misericórdia. Você não sabe o que o outro está vivendo, você não sabe o que o outro está passando. De repente Deus colocou essa pessoa na sua mente hoje. Terminou a live, chama a pessoa e faça. De repente você vai ser uma pessoa que Deus colocou na mente de alguém e você vai receber uma dádiva hoje, uma generosidade hoje de alguém. Faça. Não espere ninguém fazer por você. Faça. E se ninguém fizer, está tudo bem, mas isso não tem a ver com troca. Essa disciplina espiritual, ela é uma chave poderosíssima. A generosidade. Faça alguma coisa por alguém. Sempre. Sempre. Amém? Quinta disciplina espiritual. Nós estamos caminhando para o final. Atitudes sábias nas palavras. O que sai da sua boca? O que sai da sua boca nos momentos difíceis da sua vida, por exemplo? Porque a gente fala aquilo que o coração está cheio. Foi o próprio Jesus Cristo que disse isso. A gente fala de tudo aquilo que o coração está cheio. Então tem atitudes sábias na palavra. Às vezes o silêncio é melhor. A palavra de Deus diz que o falar é prata, o se calar é ouro. Não tem nada para dizer? Silêncio. Fale de forma sábia. Abra a boca para declarar bênçãos sobre a sua vida. Abra a boca para declarar soluções sobre a sua vida, porque Deus se alegra quando buscamos sabedoria e colocamos em práticas no nosso falar. Isso vem do coração. Tenha um coração sábio. Olha o que Provérbios, capítulo 23, versículo 15 e 16 nos diz. Filho meu, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á o meu coração, diz o Senhor. Sim, o meu próprio. E exultará o meu íntimo quando os teus lábios falarem coisas corretas, coisas sábias. Eu vou repetir. Provérbios 23, 15 e 16. Filho meu, diz o Senhor, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á o meu coração, sim, o meu próprio, e exultará o meu íntimo quando os teus lábios falarem coisas sábias, corretas. Sabia que quando você murmura, você entristece a Deus? Sabia que quando você passa uma vida reclamando, você passou uma vida entristecendo a Deus? Para de reclamar e vá viver as soluções que Deus tem para você. Só abra a boca quando você for para abençoar, para declarar. Eu sei que é difícil, tem momentos que escapa, tem momentos que, nossa, que droga, não sei o quê. Peça perdão a Deus, continue a estrada, mas abra a boca de forma sábia, porque tudo que sai da sua boca é o que está no seu coração. Então, se no seu coração tiver amargura, vai sair amargura. Se o seu coração tiver vingança, vai sair vingança. Se o seu coração tiver ódio, vai sair ódio. Por isso você deve guardar o seu coração. Guarde a sua boca e só fale quando for coisas para abençoar o próximo e para abençoar a sua vida. Amém? Próxima atitude, a última atitude, atitude de disciplina espiritual de hoje. Atitudes de ações de graça. Seja grato. Tenha um coração agradecido todos os dias. Por mais que você não tenha respostas, por mais que você não entenda, agradeça a Deus por tudo, porque tudo que você passa tem um propósito. Tudo que você passa faz parte do plano de Deus. Então seja grato por isso.
Como diz a palavra, em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Olha o que diz o Salmo 69. Atitudes de louvor. Olha o que o Salmo diz. Louvarei o nome de Deus com cânticos e proclamarei a sua grandeza com ações de graças. Quando você é grato, você reflete a Deus. Quando você é grato, você demonstra a Deus para os outros. Isso agrada o Senhor. Isso agrada o Senhor. Mais do que bois, mais do que touros, com seus chifres e cascos, diz o salmista. Agrade o Senhor com ações de graças. Seja grato, queridos, por tudo. Já amanheça o dia agradecendo. É o que a gente faz aqui nas orações. Senhor, obrigado por mais um dia. Agradeça. Nossa, pastor, mas eu estou vivendo no olho do furacão. Seja grato por isso. Porque Deus está te ensinando alguma coisa, Deus está te disciplinando em alguma coisa, Deus está te forjando, Deus está te amadurecendo. Seja grato. Amém? Queridos, Jesus disse, vá para águas mais profundas. Vá para águas mais profundas. Foi isso que ele disse para Pedro. E quando ele foi para águas mais profundas, em Lucas 5, capítulo 5, versículo 4, Pedro foi para águas mais profundas, lançou as redes e teve a maior pesca da sua vida. Quer ir para águas mais profundas? Exerça as disciplinas espirituais. Desde a primeira live até hoje, a quinta live, que estamos vendo a série Mergulhando em Águas Mais Profundas, nós compartilhamos aqui diversas disciplinas espirituais. Coloque todas elas em prática, que você viverá o extraordinário, você viverá o sobrenatural. O que precisamos para aprofundarmos no relacionamento com Jesus é de uma palavra, e essa palavra já foi dita: vá para águas mais profundas e lancem as redes. E eu quero terminar o devocional de hoje para orarmos com a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, versículo 16 em diante, que diz assim: para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, no coração, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando arraigados e profundos, fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos, com todas as pessoas, qual seja a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e o conhecer do amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Que a riqueza de Cristo nos conceda, pelo poder do Espírito, o nosso homem interior, para que Deus habite em nós, no nosso coração, que estejamos fundados, arraigados nesse amor de Deus, que possamos compartilhar com todos os santos, com todas as pessoas, qual seja a largura desse amor, qual seja a profundidade desse amor, qual seja o comprimento desse amor, a altura desse amor, dessa vida em Deus, que emana de Cristo para o nosso coração. É isso que Paulo disse aqui. Que possamos verdadeiramente viver na plenitude de Cristo e expressar, através do nosso coração, tudo aquilo que Cristo é, tudo aquilo que Cristo exerce na nossa vida. Enche o seu coração de amor, de misericórdia, de perdão, de graça, de atitudes e disciplinas espirituais que nos levarão para águas mais profundas. Amém? Vamos orar? Pai, é no nome de Jesus que aqui continuamos na Tua presença, com o nosso coração cheio de gratidão pelo dia de hoje, cheio de gratidão pela Tua palavra que foi ministrada aqui, cheio de gratidão por quem Tu és em nossa vida, porque independente das circunstâncias o Senhor continua sendo Deus. Por isso te louvamos, te engrandecemos nesta manhã, e obrigado, Senhor, por nos ajudar, por estar aqui conosco todos os dias, na Tua presença. Obrigado, Pai. Pai, obrigado pela Tua palavra que nos ensinou que verdadeiramente precisamos guardar, blindar, proteger o nosso coração.
Porque o coração é a central das emoções, dos pensamentos, é a nossa personalidade, a nossa essência, e tudo emana dele. Por isso, Pai, tira de nós tudo aquilo que não provém da tua vontade. Esvazia o nosso coração do nosso eu e que seja cheio da tua vontade, do teu querer sobre nossas vidas. Por isso, Pai, eis-nos aqui. Usa-nos de forma profunda, que possamos expressar na nossa vida diária o amor, a misericórdia, o perdão, a compaixão e verdadeiramente expressar aquilo que agrada o teu coração. Por isso, Pai, nos ajuda a blindar o nosso coração, nos ajuda a blindar a nossa mente das coisas perversas desse mundo e confiar plenamente no teu agir, não no nosso coração. Nosso coração é enganoso, é mau, mas quando ele é revestido do teu poder e glória, ele se torna um coração puro, pleno, pronto para viver o extraordinário de Deus. Por isso, Pai, nos ajuda a viver um dia de cada vez no centro da tua vontade e exercer aquilo para o qual o Senhor nos chamou. Obrigado, Pai, no nome de Jesus, que agora eu oro por aqueles que estão online conosco. Abençoa, guarda, protege, transforma, restaura, que eles possam verdadeiramente viver na tua presença e ter um coração ensinável, um espírito ensinável e aprender a cada dia com a tua palavra. Pai, os abençoe em tudo. Onde eles colocarem as plantas dos seus pés, eles possam ser extremamente abençoados. Onde eles estiverem, eles possam crescer no conhecimento e na graça e que eles possam viver a plenitude de Cristo a cada dia. Abençoa a sua casa, a sua família, seus filhos, seus negócios, e que eles possam verdadeiramente mergulhar em águas mais profundas e começar a viver tudo aquilo que eles ainda não viveram no Senhor. Começar a experimentar tudo aquilo que eles ainda não experimentaram no Senhor. E que eles possam viver de forma íntima e profunda nesse relacionamento com o Senhor e nosso Salvador, Jesus Cristo. Obrigado, Pai. Não peço só por eles, mas por aqueles que assistirão essa live depois. Que esta palavra seja rema, seja vida no coração de cada um deles. Que eles possam ser transformados, cuidados pelo Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado pelo dia de hoje, obrigado por esta manhã e que possamos viver hoje plenamente no centro da tua vontade. Obrigado, Pai, no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém e amém. Amém, queridos. Que Deus os abençoe. Que esta palavra seja uma palavra de amor, uma palavra de vida para vocês. Que vocês possam verdadeiramente nutrir o coração de vocês das coisas do alto e que o coração de vocês agora comece a expressar o verdadeiro Evangelho, o verdadeiro Jesus Cristo por onde vocês passarem. Amém, queridos? Que esta palavra seja vida para vocês.